Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Vem se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Vem se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concursos. Eu sou o professor Vônio Suezon. Estamos aqui para mais uma aula de Direito Penal para você, meu amigo, que está se preparando para o concurso da Polícia Civil de Alagoas, né? Nós fizemos um vídeo aí no canal, não tem tempo, depois você pode voltar aí e assistir, falando a respeito do concurso, como que está, né, como que está a situação, o andamento, se edital aí está prestes a sair ou não. Então, se você, né, desde já quer se manter sintonizado nessas notícias e se preparar aí gratuitamente na sua casa, através do seu celular, computador, não deixa de se inscrever no canal. Então já aproveita, se inscreva aqui no canal e deixa esse sininho aí ativado para você receber os novos vídeos, notícias que nós postarmos aqui no canal, beleza? Comenta aí de onde você é, se você é de Alagoas mesmo, é de outro estado, né? Se é do norte, nordeste, de outro estado do Brasil, não importa, que nós, né, alcançamos aí todo o Brasil, todo esse nosso Brasil, e os concursos aí, né, a gente não para, né? Por mais que está tendo suspensão devido à pandemia, o nosso dever como concurseiro é continuar estudando. A gente não pode desistir porque o concurso não vai acabar, tá bom? Então, olha só, o concurso da Polícia Civil de Alagoas, nós pegamos aí, né, o último edital e vamos trabalhar em cima dele, né, dentro de um tema de direito penal muito importante, que muita gente tem dificuldade, mas eu quero passar para você aqui de uma forma mais simples, objetiva, direta, para você não esquecer mais e gabaritar qualquer questão que cobrar sobre isso, beleza? Então, nós vamos falar aqui sobre o conflito aparente, é desse jeito mesmo, tá? Conflito aparente de normas, beleza? Conflito aparente de normas, tá? Que bagunça é essa, né, professor? Conflito, que doideira é essa, né? Falar de, quando a gente vai lá e fala de conflito, você fica pensando, né? Poxa, é briga, o que é conflito? Exatamente, né? Quando a gente está falando de conflito aparente de normas, é porque aparentemente você tem uma confusão, um conflito em que qual norma você irá aplicar. Vou te dar um exemplo. Imagina só que acontece um fato específico. E aí, quando você vai olhar para a lei, você tem, então, duas normas, dois tipos penal, você tem duas leis tratando do mesmo assunto. Como que a gente vai lidar com essa situação? Por exemplo, você tem o artigo 333, que vai falar de contrabando, né? 334, desculpa, e você tem o crime do artigo 33 da Lei de Drogas, que também é o que? O tráfico. Então, você tem duas situações. Como que eu vou aplicar aqui? Você tem o ECA e tem também os crimes no Código Penal. Então, você tem crimes que vão acontecer, né, que estão lá no ECA, e os crimes também que estão no Código Penal, que são semelhantes. A diferença é porque um está no ECA. E aí, como que vai resolver isso, tá? Isso que a gente vai estudar aqui. Então, quando eu falo de conflito aparente de normas, eu tenho que verificar primeiro o seguinte, para saber que esse conflito existe, né? Ele possui requisitos. Então, eu tenho que ter um fato único, ou seja, unidade de fato, né? Um fato único que aconteceu. Eu tenho que ter pluralidade de normas, pluralidade de normas,
E é claro, né, gente, essas normas tem que ser normas que estão em vigor. Não pode ser uma norma revogada. Então, por exemplo, você vai lá e acha, ah, não, mas tem uma lei aqui que também fala a mesma coisa. Qual que vai aplicar? Mas aquela lei está revogada. Não, não serve. Tem que ser uma lei que está em vigor, né? Então, essa norma aqui tem que estar em vigor, em vigência. Às vezes você não acostumou ainda com esses termos vigor, que está em aplicação. Então, tem que ter unidade de fato, pluralidade de normas e a efetiva aplicação de uma delas apenas. Aplicação de uma norma apenas, tá? Por quê? É só uma norma que pode prevalecer. Só uma norma que vai resolver esse problema. Como que a gente, então, vai solucionar esse aparente conflito de normas? No direito penal, nós temos aí as hipóteses dos princípios que vão nortear o que a gente tem que decidir, né? Como que eu vou te explicar isso para você entender? Olha só, os princípios, eles são a base, o caminho que a gente vai seguir quando você tem essas dúvidas. Então, por exemplo, você sabe que se você comprar algo, né, você tem que pagar. Se você tem um troco para receber, a pessoa tem que te dar o troco certo, não é? Por quê? Isso é chamado de boa-fé. Existe um princípio da boa-fé que a gente tem que obedecer, correto? Correto. Então é isso, a gente tem esses princípios, são aquelas coisas que a gente lembra que a gente tem que seguir. E no direito penal não é diferente. Existem, então, princípios que vão reger esses conflitos para resolver eles. Então tem que analisar o seguinte, opa, se eu tenho esses dois fatos, eu tenho que ter, então, que analisar os princípios. Eu vou ver o caso e vou ver qual princípio se encaixa neles, beleza? Então nós temos aí 4 princípios que a gente vai analisar um por um agora, né, neste momento, e eu peço você que preste bastante atenção. Se você quiser falar comigo, vou deixar até aqui o meu Instagram, @VouNessuez. Eu sempre estou postando ali questões, dicas importantes para você. E se você também talvez quer tirar uma dúvida comigo, quer mandar uma questão ali que você não conseguiu resolver, pode ficar à vontade, eu te respondo assim que possível, beleza? No mais, se você quer conhecer os nossos cursos, o link está na descrição. Olha lá, você não vai se arrepender, beleza? O primeiro princípio que nós temos é o chamado princípio da especialidade. Esse aqui é o princípio mais tranquilo, né? Ele é o princípio até mesmo mais usado para essas situações, tá? Então ele é o princípio aí mais usado, é o princípio da especialidade. E acaba que na maioria das vezes é ele que fica sendo usado, né? Mas, presta atenção, não estou falando que é ele que é a regra, não. Estou falando que ele é mais comum de ser utilizado nos casos que a gente vê. Olha só que interessante. Quando eu estou falando do princípio da especialidade, eu vou analisar o seguinte, que é especial a norma que vai reunir todos os elementos daquela norma geral, só que essa norma especial, ela tem um acréscimo, ela tem um mais, né, um plus, um up aí, né, de algo especial, ou seja, ela trata de uma forma específica certo assunto. Então, ela tem a finalidade de excluir a norma geral, porque ela estabelece as regras para aquela norma especial. Então, você tem, por exemplo, como eu falei, conflitos que nós temos, a lei geral, que seria, por exemplo, o Código Penal, né? E você tem leis especiais, como a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha. Você tem a Lei de Tóxicos, que é a Lei de Drogas. Você tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. São todas leis especiais.
que elas vão tratar de assuntos específicos. Por exemplo, a lei, né, do Estatuto do Deficiente, você tem o Estatuto do Idoso, você tem a lei de consumidor, dos direitos do consumidor, que traz crime específico. Então, são leis especiais. Então, lá, por exemplo, elas podem trazer, né, como eu citei para você no começo, no Código Penal, você tem o artigo 334-A, e aqui na lei de drogas você tem o artigo 33, o famoso 33. Como que a gente vai lidar com esse conflito? Porque eu tenho um fato, você então está ali traficando droga, e você também tem, né, o contrabando lá no artigo 334. Então você vai ter que resolver esse conflito. Eu vou então olhar para o princípio da especialidade nesse caso, porque a lei geral, que é o Código Penal, ela não vai prevalecer, e sim a lei especial. Lembra disso, a lei especial ela vai prevalecer naquilo que ela for especial quanto à lei geral. Então, ela sempre vai prevalecer. Esse é chamado princípio da especialidade. Então, quando eu tenho essa divisão, essa luta entre uma lei geral e uma lei especial, prevalece a lei especial, ou seja, o princípio da especialidade. Deu para entender isso? Bem tranquilo, né? Então, esse é o princípio da especialidade. É o primeiro princípio aqui, bem tranquilo, não tem muita dificuldade aqui não. O próximo princípio que a gente vai ter é o chamado princípio da subsidiariedade. Tá aí para você. O princípio, né, da subsidiariedade, ele vai falar questão subsidiária, ou seja, quando eu estou me referindo a uma norma subsidiária, que é aquela reserva, né, aquilo que fica para depois, correto? Então, quando eu falo de uma norma subsidiária, ela vai afastar a aplicação da norma principal, tá bom? Isso seria o princípio da subsidiariedade, né? Até você garra todo para falar. Então, a regra é que a figura típica, né, que vai ser subsidiária, ela está contida na norma principal. Então, quando eu for falar de uma norma subsidiária, eu tenho que ter uma norma principal, correto? Uma norma principal. A gente no princípio da especialidade, a gente não tem uma lei geral e uma lei especial. Aqui a gente tem uma norma principal, né? E você tem aqui uma norma subsidiária. Ô, gente, subsidiária seria como se fosse um reserva, né? O reserva lá do futebol, quando ele vai jogar, ele tem que substituir o quê? O principal. Então, seria essa questão, a subsidiariedade. Então, quando eu vou falar, por exemplo, dessa questão, eu tenho duas questões, né? A norma principal e a norma subsidiária. Um exemplo aí de norma, e aí esse princípio da subsidiariedade, ele vai ter classificações. Você tem uma norma que pode ser, essa subsidiariedade ela pode ser tácita ou expressa, tá? Como assim tácita ou expressa? Quando eu falo de tácita, é aquilo que dá a entender, tá? Aquilo que você tira por interpretação. Agora, quando eu falo expressa, é o que está expresso, está escrito, né? Está escrito lá assim, olha, isso aqui não pode fazer, né? Então, você tem essa situação. Então, por exemplo, nós temos aí, quando eu vou falar de uma norma principal e norma subsidiária, eu tenho, por exemplo, o crime de furto, né? E o crime de dano. Então, quando eu estou falando do crime de furto e o crime de dano, que são crimes contra o patrimônio, onde você tem ali o crime de dano, inclusive, deixa eu até abrir aqui para você entender, ó, achei aqui, eu tenho um aplicativo, se você quiser utilizar, eu não, né, eu uso ele chama OAB de bolso, né, que eu usei na época da faculdade, ele é muito bom, inclusive, ele tem ali várias leis e códigos que vão te ajudar bastante, e o bom é que ele é sempre atualizado, né, a parte de questões dele é focado para a OAB.
então não vai ser muito útil para você, mas é um aplicativo que vale a pena, não tem propaganda, não fica embaçado e é levinho, sabe? Tem tudo direitinho aqui. Deixa eu abrir aqui então o artigo do furto 155. Opa! Peraí, tá instalando as atualizações, já tem toda vez que você abre ele nem instalando, né? Ele procura as atualizações. Deixa eu esperar atualizar. Pronto. Deixa eu abrir aqui 163, que é o artigo do dano. Ó, destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Então você tem aqui dano, destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Se você então pega o meu celular e quebra ele, é crime de dano, beleza? E aí você tem a pena falando o seguinte: detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência, se tiver. Então, preste atenção. Imagina que você furta um celular e aí você destrói o celular. Você vai ter aqui então duas coisas. Você tem o furto e você tem o dano. Então, nós temos essa norma principal e a norma subsidiária. Então, ela vai, pelo princípio da subsidiariedade, ela fica, então, né, no lugar. Ou seja, a rigor, a figura típica subsidiária, ela está contida na norma principal. Então, você vai conseguir pegar isso aí. É lógico, gente, que também ela pode ser expressa. Como? Deixa eu dar um exemplo para você aqui dela expressa. O artigo 132, que é o artigo, né, dos crimes contra a periclitação da vida e da saúde, que é o expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente, né? Então tá lá, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Tá vendo? Se o fato não constitui crime mais grave. Beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, você vai expor a vida ao perigo de outra pessoa, mas pode matar ela. E aí você vai estar, a princípio, um crime, que é esse do 132, mas de uma forma subsidiária acaba acontecendo o quê? O homicídio, desculpa, do 121. Então, acaba que se acontecer um crime mais grave, deixa de aplicar ele e passa a aplicar, então, o crime mais grave. Perceba, então, que ele é o quê? Subsidiário. Opa, se não acontecer o crime mais grave, deixa, então, o crime aqui, né, do 132. Assim como o furto também pode o roubo virar. E aí você vai aplicar o quê? O furto não virou roubo, então vai aplicar o mais grave. Então, o princípio da subsidiariedade, ele vai analisar isso. Ó, se essa norma é subsidiária, então prevalece o que for principal lá, se acontecer, beleza? Porque ela é subsidiária. Ela só vai entrar, só vai ser aplicada se o outro, a norma principal, não aconteceu, tá? Conseguiu pegar isso então? Então, nós temos esse princípio da subsidiariedade. A mesma coisa que eu falei para você, tá tendo um jogo de futebol. O reserva só vai entrar o quê? Se o titular machucar, o titular não puder jogar mais, o técnico substituir. É assim também aqui no princípio da subsidiariedade. Então, vamos lá. O próximo princípio, ele é mais tranquilo, né? Que é chamado aí de princípio da alternatividade. Alternatividade, tá? Quando eu falo de princípio da alternatividade, né, eu estou falando que aquele tipo penal, ele possui, né, os elementos ali que ele tem, só que existem vários verbos ali no tipo penal. Você tem um grande exemplo que nós temos aí no Código Penal, né, é ali a lei de drogas, onde você tem lá vários verbos, né, no artigo 28, aquele monte de verbo que você tem aquele monte de coisa. A mesma coisa no dano, a gente acabou de ler aqui o crime de dano, né, no artigo 163, que destruir, inutilizar, ou então, né, tornar coisa inútil ali, alheia. Então você tem o quê? Vários, danificar, inutilizar, destruir. Então, são vários núcleos, são vários verbos, 3.
Aí eu te explico. Então, se você praticar mais de um, você vai praticar 2 crimes, né? Você destrói e inutiliza, né? Vai dar no mesmo, né? Praticamente, se você destruir a coisa. E aí, se você danifica e inutiliza, você vai responder por 2 crimes, assim como é lá a lei de drogas? Não vai, por quê? O princípio da alternatividade, ele vem falar para você o seguinte, ó, por mais que esse tipo penal, ele tem lá esses núcleos, diversos núcleos, você só precisa praticar um para responder pelo crime. E mesmo que você pratique mais de um crime, você não vai responder por em concurso de crimes. É somente um crime, tá? Esse é o princípio da alternatividade. Ele é bem simples mesmo, né? Então, isso acontece porque talvez você já deve ter lido um artigo, um tipo penal que tem essa espécie, né? Você vai lá e vê vários núcleos, várias espécies, e aí você fica confuso. Poxa, o que eu vou aplicar aqui? Vai acontecer 2 crimes se o cara praticar 2 verbos? Não vai, né? E por último, o último princípio que é muito importante é chamado aí de princípio da consunção, tá? Princípio da consunção, ou consunção, gente, é aqui chamado também de absorção, tá? Consunção vem de absorver para ele, tá? É diferente de concussão, que é o crime lá do 316 do Código Penal, tá? Aqui é consunção, tá? Cuidado aí para você não confundir as coisas. Quando eu estou falando aí, então, do princípio da consunção ou a absorção, que fica até mais fácil para você entender, eu tenho aqui uma norma que vai definir um crime, e aí, esse crime, para que ele possa existir, ele tem que passar por outro crime, tá? Ou então, o certo crime, ele é uma fase normal ou preparação para outro crime. Como assim, professor? Eu fiquei confuso. Por exemplo, vamos imaginar que você quer matar uma pessoa. E aí você pega uma faca, correto? Beleza, você pega uma faca. Você, para matar aquela pessoa, você tem que esfaquear ela. Quando você está esfaqueando ela, enfiando a faca e tirando nela, você está causando lesões corporais nessa pessoa. Então, você tem o artigo 129, que vai falar do crime de lesão corporal, correto? Correto. E você tem o 121, que faz de homicídio. Então, você consegue entender que a lesão corporal, ela é um meio necessário de execução para você atingir o homicídio. Não tem como você matar uma pessoa sem machucar ela. De todo jeito, você vai estar causando o quê? Uma lesão nessa pessoa, tá? Então, gente, você tem aqui o princípio da consunção. Você não vai responder por crime de lesão e de homicídio, porque o homicídio, ele absorve. A gente tem aqui a consunção acontecendo. Ele absorve o crime de lesão corporal. A mesma coisa, você tem, por exemplo, um crime de falsificação e estelionato, né? Então, imagina lá, você, para praticar um crime de estelionato, você vai utilizar lá uma falsificação de alguma coisa, um documento, um cheque, alguma coisa. Você percebe, então, que você tem o crime de estelionato e você tem esse crime de falsificação. Então, é necessário para aquilo. Esse, então, é o princípio da consunção, ou também chamado de absorção, que vai absorver. Então, você tem uma relação de crime maior com crime menor, como é o homicídio e o crime de lesão corporal, e você tem um crime meio e o crime fim, né? Que é, no caso, o estelionato e a falsificação. Com isso, você tem essas diferenças, que é muito importante. Lógico que, em regra, deixa eu tomar uma água aqui. Em regra, como eu disse, na maioria dos casos, vai ser utilizado o princípio da especialidade, mas vai caber você analisar no momento. Como que cobra isso na prova? Normalmente, na prova, não é comum vir com exemplos, não é comum, mas pode vir. Por exemplo,
qualquer exemplo que a gente citou, e aí eles falam qual é o princípio para resolver isso. Aí você vai marcar. O que mais costuma cobrar é qual princípio, eles vão marcar assim, marca a alternativa correta, que possui os princípios que resolve o conflito aparente de normas. Então você vai ter que achar a alternativa que tem todos aqui. E lembrar que muitas das vezes eles trocam consunção com absorção. A mesma coisa, você pode ter uma questão que vai estar assim, marque todas as hipóteses são princípios que resolvem o conflito aparente de norma, exceto. Então vai pedir lá, vai ter 5 alternativas, né, ou 4 alternativas, né, e vai ter uma que não é um princípio aqui para resolver, beleza? E aí você tem que ficar atento nisso aí. A outra coisa interessante para a gente encerrar, que você tem que entender, é a diferença de crime progressivo e progressão criminosa. Quando eu falo de crime progressivo, o crime progressivo é o caso que a gente falou do crime menor e o crime maior, né? Por exemplo, você tem aí o homicídio e a lesão corporal. Então eu tenho 2 crimes, um menor que é a lesão e o homicídio que é maior. Eu tenho um crime progressivo. Eu tenho que passar pelo crime de lesão para conseguir chegar no homicídio, beleza? Agora, quando eu tenho progressão criminosa, é diferente. A progressão criminosa agora, eu tenho um desdobramento de atos. Presta atenção, olha só, eu estou praticando um crime menos grave e aí eu resolvo então praticar um crime mais grave. A gente pode usar o mesmo exemplo aqui. Eu tô lá, peguei você, amarrei na cadeira e tô te espancando. E torturando, porrada no olho, no nariz, arranco um dedo e tô lá te batendo. Beleza, só para te dar uma lição, né? Aí depois de um tempo, eu paro lá, né? E decido então que eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu te mato. Beleza, eu te matei. Você percebe que de todo jeito vai ter a absorção. Só que aqui eu tenho um crime de progressão criminosa. Eu tenho agora progressão criminosa. Eu, a princípio, estava praticando um crime menos grave, mas aí depois eu mudei. É outro ato. Agora eu decidi te matar, né? E aí eu te mato lá, dou um tiro na sua testa. Isso aí é progressão criminosa, diferente de crime progressivo. Isso aqui pega bastante quando você fala aí de conflito aparente de normas, beleza? Então eu espero que tenha ficado bem claro para você, bem entendido. Eu não aprofundei bastante para não dar muita confusão para você, mas aqui você tem aí, né, tudo que a gente pode fazer para as questões, principalmente para a Polícia Civil, que é importante você ter esse assunto em mente, né? Embora no último concurso aí foi cobrado noções de direito penal, mas é um assunto aí que cobra bastante em concurso de Polícia Civil, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado, você que ficou até o final. Espero que você, né, continue aí no canal. Aproveita e já se inscreva aqui no canal para você receber mais aulas aí dos outros professores, de outras matérias também e sair na frente para a Polícia Civil de Alagoas. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Venha se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Will never get to me. What can be done unto myself? What's wrong? What's wrong?